Olá, pessoal. Como estão? Na aula de hoje tratarei sobre voz verbal. Vocês já devem ter aprendido bastante coisa sobre verbos, não é? Pois bem, hoje aprenderemos a última coisa sobre eles, que é a voz. Esse é um assunto que normalmente os alunos aprendem somente no oitavo ano. Então, vamos lá? Vamos ler essa tirinha aqui para iniciar a nossa conversa. Papai, de onde vêm os bebês? É verdade que eles são deixados nas soleiras das portas pelas cegonhas? Na maioria dos casos, sim, mas você foi jogado pela chaminé por um pterodáctilo peludo. Uau! Isso explica muita coisa, não é? Bom, eu destaquei aqui duas frases retiradas da charge. Papai, de onde vêm os bebês? Eles são deixados nas soleiras das portas pelas cegonhas? Então, pessoal, quem pratica, quem é que faz a ação do verbo vem? E quem é que sofre e quem é que recebe a ação da forma verbal são deixados? Para começar a nossa conversa, nós temos que responder isso. Reparem que, olha só, papai, de onde vêm os bebês? Os bebês vêm de onde? Então, o verbo vem está ligado a bebês. Os bebês é que estão fazendo a ação de vir. E na segunda frase, eles são deixados nas soleiras. Ou seja, eles é a palavrinha que está sofrendo a ação de são deixados. Tudo bem? Vamos continuar. Então, pessoal, como eu disse agora há pouco, os bebês é que são os autores, né? A palavra é a autora da ação. Neste caso, quando isso acontece, nós dizemos que o sujeito é agente. E toda vez que o sujeito for agente, o verbo estará na voz ativa. Tudo bem? Isso é um fato, é uma informação. Repetindo, toda vez que o sujeito da frase for agente, ou seja, autor da ação, o verbo estará na voz ativa. Continuando. Agora, como na segunda frase, o sujeito ele não faz ação, pelo contrário, recebe, ele será um sujeito paciente. E neste caso, a voz do verbo será passiva. Certo? Repetindo, quando o sujeito recebe a ação, o sujeito é paciente. E por isso a voz do verbo será passiva. Lembrem bem disso. Outro caso aqui, ó. Vamos ver? Dica fácil para se maquiar. Isso aqui é um anúncio que eu peguei. Neste caso aqui, o sujeito é agente paciente. Ou seja, quem é que faz a maquiagem? Eu. E quem recebe a maquiagem? Eu. Ou seja, o sujeito faz e também recebe a ação. Ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo que o verbo está mandando. Certo? Então, quando ele pratica e recebe, a voz do verbo é reflexiva. Continuando. Então, aqui coloquei uma imagem que resume tudo. Nós temos a voz ativa, que é quando o sujeito, hein, pessoal? Ele faz ação. Quando o sujeito recebe a ação, é passiva. E quando o sujeito faz, mas também recebe, é chamada de reflexiva. E, professor, o que é isso aqui embaixo? Analítica, sintética? Vocês estão vendo que a voz passiva se divide em duas. Estão vendo? Em analítica e sintética.
tá? Mas antes de passar para isso, vou repetir mais uma vez. Voz ativa é quando o sujeito faz ação. Voz passiva é quando o sujeito recebe a ação. E a voz reflexiva é quando o sujeito faz e recebe a ação. Vocês têm que saber isso sempre, tá? Cuidado. Lembrem-se disso. Continuando. Agora trataremos somente, pessoal, de voz passiva, porque ela, como vocês viram agora há pouco, ela se divide em duas. A primeira é a analítica. A analítica tem esse nome porque ela é bem grande. Olha só o tamanho da frase, certo? Bom, mais um exemplo aqui. Os bebês são deixados nas soleiras das portas pelas cegonhas. Vocês já sabem que o sujeito da frase não pratica a ação, ele recebe. Afinal, o bebê deixa ou sofre a ação de deixar? Ele sofre a ação, tudo bem? Por isso que é passiva. Mas por que é chamada de analítica? Vamos entender agora. Reparem que eu sublinhei aqui dois verbos, certo? Esses dois verbos, eles são chamados de locução verbal, ou também conhecidos como perífrase verbal, certo? Eu já fiz um outro vídeo, pessoal, explicando isso com detalhes. Mas como aqui não é o assunto, basta dizer que a locução verbal ou a perífrase verbal, ela é formada por um verbo auxiliar, que no caso aqui é o verbo ser, tudo bem? E também por um verbo principal, auxiliar mais um principal, certo? E o principal, ele sempre estará na forma nominal particípio, certo? E o verbo auxiliar sempre poderá ser o verbo ser ou o verbo estar, certo? Continuando. Outra coisa que vale a pena ressaltar aqui, ó, pelas cegonhas, no finalzinho da frase. Pelas cegonhas, pessoal, é o que eu chamo de agente da passiva. Por quê, professor? Por quê, professor? Vamos analisar? Pelas cegonhas. Vamos ver o verbo. Ou melhor, a locução verbal. São deixados. Quem é que faz a ação de deixar? Nós já sabemos que não são os bebês. Então, quem faz isso? É as cegonhas. As cegonhas é que deixam os bebês. Então, as cegonhas é que fazem a ação. Então, pessoal, é por isso que elas têm pelas cegonhas, tem esse nome, agente da passiva. Vocês não viram comigo que quem faz a ação não é o sujeito agente? Então, olha só, aqui, ó, agente, porque ele age, ele faz ação. E é da passiva porque eu estou na voz passiva, certo? Uma curiosidade, o agente da passiva sempre vai começar por uma preposição, tudo bem? Sempre, não esqueçam disso. Então, repetindo, ou melhor, recapitulando, a voz passiva analítica tem essa característica. Temos uma locução ou perífrase verbal, certo? E temos também um agente da passiva, certo? É a característica da voz passiva analítica. Continuando. Agora a sintética. A sintética, ao contrário da analítica, ela é menorzinha. Olha só a frase. Entregam-se bebês nas soleiras das portas. Viram? Bem menor. Vamos estudar essa frase. Primeira coisa que vocês estão vendo. Cadê o resto da frase? Né? Comparação com a da analítica, porque é a mesma frase. Cadê as cegonhas? Não tem. Olha só o que eu escrevi aqui embaixo. Ó. Não tem agente da passiva. A voz passiva sintética, gente, não tem agente da passiva. Então, pelas cegonhas, ó, sumiu. Não existe.
tá? Então, toma cuidado. A agente da passiva só existe na voz passiva analítica. Na sintética, não. Bom, vamos lá. Entregam-se bebês nas puleiras das portas. Olha só, entregam-se. Entregar, gente, é um verbo transitivo direto. Tudo bem? Mais o pronome ser. E aqui? Bebês. Bebês é o sujeito da frase, mas é um sujeito paciente. Afinal, quem entrega bebê? Não. É outra pessoa, é outra entidade, é outro ser, enfim, eu não sei quem é. Mas o que eu sei é que bebês não é o autor da ação. Na verdade, pessoal, ele nem aparece na frase, certo? Ele não pode existir na frase. Tudo bem? Não pode. O que mais que posso falar aqui a respeito? Não, acho que é só isso mesmo. Entregam-se bebês, o verbo é verbo transitivo direto. Tudo bem? É isso. Então, vimos analítica e agora sintética. Mas, uma observação, fique de olho. Tem uma frase na tirinha que eu voltei aqui para mostrar a vocês, em que o sujeito é paciente. O termo que realiza a ação verbal é chamado de agente da passiva. Vocês já sabem disso, eu expliquei. Na tirinha seria um pterodáctilo peludo. Também aqui, ó. O um pterodáctilo peludo. Certo? Tá bem aqui. Né? Começa por uma preposição e por aí vai. Então, definindo oficialmente o agente da passiva, é o termo da oração que na voz passiva corresponde ao ser que realiza a ação recebida pelo sujeito. Essa é a definição bonitinha. Ou seja, é o termo que faz ação na voz passiva. E como eu falei antes também, ele também é introduzido pela preposição. Pode ser a preposição por, pelo, ou no plural, pelo ou no plural, e em alguns casos, preposição de. No caso da tirinha, é o por. Tá? No próximo slide, se não me engano, é isso mesmo. Não, é outra frase. Tá? Vocês já sabem disso. Ó, se vocês verem melhor, né? Temos aqui a preposição e o outro termo, né? O agente da passiva. Certo? Normalmente sublinhamos tudo como agente da passiva. Eles são deixados. Botei só em voz passiva, mas vocês já devem saber, né? Olha a locução aqui verbal. Então é uma voz passiva analítica. Na verdade, nem precisa saber disso, né? Se tem agente da passiva, tem que ser analítica. Agora, pessoal, vamos entender como fazer a transformação de uma voz para outra. Agora prestem atenção. Temos aqui um exemplo de frase na voz ativa. As eleições brasileiras mostraram variadas realidades este ano. Tudo bem? Na verdade, eu fiz essa frase ano passado, né? Eu fiz esse estudo ano passado, aí não alterei a frase. Mas enfim, não importa. Vamos lá. As eleições brasileiras, pegando meu lápis, é o sujeito agente, porque quem mostra variadas realidades são as eleições brasileiras. Então, sujeito agente. Variadas realidades, certo? Temos aqui um objeto direto. Vocês já sabem isso aí, certo? Mostraram o quê? Variadas realidades este ano. Então, na verdade, tudo isso aqui é o meu objeto direto. Tudo bem? Eu coloquei o finalzinho de outra cor porque eu posso fazer uma coisa, um negócio que eu vou mostrar a vocês. Tudo bem? Então, beleza. Então, se o sujeito é agente, a voz é ativa. E como eu transformo para voz passiva, professor? Desse jeito. Vocês têm que respeitar, pessoal, essa ordem aqui, ó, a ordem das setas. Reparem que eu fiz um cruzamento, né? Um X. Tudo bem? Então, o objeto direto, pessoal,
vai para o início da frase, na voz passiva, variadas realidades, enquanto o sujeito agente vai para o final da frase, que no caso está bem aqui, eleições brasileiras. Ah, então quer dizer que o objeto direto na voz ativa vai se tornar o sujeito da voz passiva? Sim, vai se tornar o sujeito. Ah, professor, então o sujeito da voz ativa vai se tornar. E, peraí, olha só, olha só. Uma preposição. Então aqui vai ser o tal do agente da passiva. Muito bem. Olha só. Variadas realidades. Faz ação aqui? Não, não faz ação. Quem faz ação está aqui, né? Então, esse é o lugar do agente da passiva. Tudo bem? Ué, e esse pedacinho aqui este ano? Olha, como eu falei agora há pouco, eu posso colocá-lo no final da frase, né? Não há problema nenhum. Por que não há problema nenhum? Porque este ano, pessoal, é uma circunstância. Ele é conhecido como um advérbio, advérbio de tempo. E o advérbio pode ser colocado em qualquer parte da frase. Posso colocar no início, no meio ou no fim, mesmo fazendo parte do objeto direto. Tudo bem? Ah, professor, mas eu quero colocar junto. Tudo bem, então coloca junto. Variadas realidades este ano foram mostradas, por aí vai. Tudo bem? Pode colocar juntinho, não tem problema nenhum. Certo? Agora, tem o verbo. Por quê? Fazer isso aqui, pessoal, não tem problema. É simples. O problema está no verbo. Tudo bem? O verbo é que vai dar um pouquinho de trabalho. Vamos ver aqui, ó. Certo? O verbo na voz ativa é um só, né? Mostraram. E olha só como ficou. Uma locução, né? Uma perífrase verbal. Foram mostradas. Como eu faço a transformação? Vamos lá. Em primeiro lugar, vocês devem saber em que tempo está o verbo. Mostraram é passado. Então, ao passar para voz passiva, no caso analítica, o verbo, ou melhor, a locução verbal deve estar no passado, tá? Eu mostrei a vocês no meu vídeo sobre locução verbal, perífrase verbal, que quem vai pegar toda a parte do tempo, toda a parte da flexão, não será o verbo principal, mas sim o verbo auxiliar. Tudo bem? Então, quando eu passar para cá, ele não vai para o plural, ele não vai ficar no singular, ele não vai ter feminino e tampouco masculino, tá? Ele vai ter um tempo próprio. Bom, vocês sabem, eu ensinei a vocês, e isso tem que ser seguido, que é uma locução verbal. Então, o verbo auxiliar é o verbo ser ou o verbo estar. Eu vou usar o verbo ser. Como ele é passado, como eu falei agora há pouco, quem vai carregar o passado vai ser o verbo auxiliar. Então, é passado. Ele está no plural? Sim, está no plural. Mostraram. Então, o verbo auxiliar vai ficar no passado e também será um passado no plural. Por isso, está foram. Tudo bem? Ah, professor, e agora? O verbo principal, por que está mostradas? Particípio. Tudo bem? Particípio. Então, o verbo mostraram, pense no infinitivo do verbo. É mostrar, não é? Primeira conjugação. Então, o particípio de mostrar é mostrada ou mostrado, certo? Mas como o verbo auxiliar está no plural e o sujeito da frase é
variadas realidades, portanto, é feminino, o verbo principal também tem que ficar no feminino, certo? E também tem que ficar no plural. Então, mostradas. Ah, professor, isso é muito complicado. É, pode parecer complicado, pessoal, mas se estudar devagar e fizer exercício, não tem problema. Vão tirar isso de letra, tudo bem? E outra, vocês falam português. Vão perceber que isso é bem simples, certo? Claro que a mecânica é complicada, mas ao se falar, vocês percebem se está certo ou errado. Tudo bem? Beleza? Então, por isso ficou foram mostradas. E, só para recapitular, no agente da passiva, tem que ter a preposição, tá? Não esqueçam, porque aqui, ó, não tem preposição. Vocês é que tem que colocar a preposição aqui, certo? Bom, se tiverem dúvidas, vocês podem rever esse vídeo. E agora, passando da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Bom, vocês devem recordar nesse vídeo que eu falei que quando passo, quando não, eu falei o seguinte: a voz passiva sintética não tem agente da passiva. Então, o termo agente da passiva da analítica não vai existir aqui, não é? Melhorou, né? Tiramos um pedaço, certo? Bom, vamos reler a frase. Ih, nem apaguei ali. Pronto. Apartamentos são alugados em Cabo Frio por turistas brasileiros, certo? É a mesma coisa, vai ser a técnica do X, certo? O sujeito que é paciente, porque agora é de passiva para passiva, vai para o final. E o, ou melhor, a locução verbal vai para o início. Ah, professor, mas lá não é... Calma, não é locução, eu sei. Pensa assim, X, cruzamento. Em Cabo Frio, é a mesma coisa do este ano, no slide anterior. É uma circunstância, é um advérbio de, no caso aqui, de lugar também, tá? Na era de tempo, aqui é de lugar. Tanto faz onde vai colocar, tá? Eu quero colocar junto? Coloca junto. Quero colocar separado? Coloca separado. Não tem problema. E, como eu falei agora há pouco, a gente da passiva não vai. Então, só mexeremos em apartamentos são alugados em Cabo Frio. Beleza? Então, apartamentos vai para lá. Vocês devem lembrar que na sintética o verbo é um só. Não é mais locução verbal. Tudo bem? Então, nós temos que pegar o verbo principal e transformá-lo de novo num verbo comum, né? E como é que é isso, professor? Bom, gente, lembrem-se que quando eu expliquei a voz passiva sintética, eu disse que era verbo mais o pronome ser, certo? O verbo transitivo direto, no caso. Tudo bem? Olha lá. Alugados está no particípio. O infinitivo é alugar. Como eu estou falando de apartamentos, é plural, né? Então eu tenho que colocar o verbo no plural. Tem que colocar. O professor, em que tempo eu vou colocar esse verbo? No presente, no passado ou no futuro? Quem vai te responder isso é o verbo auxiliar. São. Ele está no presente. E também está no plural. Olha a dica aí. Então, ele tem que ficar no presente e no plural. Então, por isso, alugam. Alugam-se apartamentos. E aqui no meu exemplo eu coloquei Cabo Frio no final. No final. Tudo bem? Certinho? Desculpem. Aqui a minha referência. Só um detalhe. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Espera aí. Agora não quer voltar. Aqui. Pode surgir uma dúvida, tá? É só uma curiosidade. A voz passiva sintética sempre
vai ser com verbo transitivo direto. Se for com verbo transitivo indireto, não dá certo. Tá bom, pessoal? Mas por que não dá certo, professor? Porque verbo transitivo indireto, pessoal, vocês vão acabar transformando isso em sujeito indeterminado. Tudo bem? E não é o caso aqui. Bom, mas isso é um outro assunto, tá bom? É para outro momento. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, dá um like aí. Até mais, pessoal.